Oi, eu sou Luísa Mandetta, você está na sequência aqui de vídeos no YouTube sobre o manejo de estresse de cada tipo do Enneagrama, e hoje nesse vídeo você vai entender, aprender e levar para sua vida 3 dicas práticas para você manejar o estresse para o tipo 3 do Enneagrama. Então, na sequência de vídeos, a gente vai falar sobre os 9 tipos do Enneagrama e hoje eu vou falar sobre o tipo 3. Bom, só para dar uma contextualizada antes da gente começar no tema em si, e só para lembrar, né, você que é meu seguidor aqui no YouTube, tem vários vídeos falando sobre o tipo 3, falando das variantes do tipo 3, falando sobre relacionamentos, criança, enfim, tem um mundo de vídeos antes desse falando sobre o tipo 3, tá? Então hoje é uma pinceladinha, uma janela focada no estresse, mas a gente tem um mundo de outros vídeos falando sobre isso, e você que é da Escola 963, minha Escola de Educação Continuada em Enneagrama, saiba que esse tema aqui dessa aula, ele vai estar completo lá na escola, no nosso módulo de estresse, tá? No nosso módulo de estresse lá na escola, você tem, começando pelo começo ali, o estresse dos centros de inteligência. Então, como é que é o estresse do centro de inteligência mental, físico e do emocional? Isso muda tudo. A gente estuda o Enneagrama, a gente, né, atende, eu tenho vários terapeutas que são meus alunos e meus mentorados, então a gente utiliza a sabedoria do Enneagrama no atendimento dos nossos clientes, pacientes, com o único intuito de melhorar a nossa vida, de melhorar os nossos resultados, enfim, isso, melhorar a vida, melhorar o resultado, significa 1 milhão de coisas para as diferentes pessoas, mas existem alguns caminhos dentro da sabedoria de se fazer isso, né? O caminho do estresse é um deles, o caminho do conhecimento do estresse é um deles, e lá na escola tem todas as aulas com os detalhes falando do tipo 3 e de outros tipos também, dos outros tipos, sobre o porquê que entra no estresse, né, que tem a ver com a motivação básica de cada tipo, então para cada tipo é completamente diferente, então tem todo esse caminho, né, do porquê que entra, como é que ele fica, como é que sai, como é que você que não é do tipo, mas convive com o tipo, pode administrar o seu relacionamento com ele para que você não leve ele pro pior, né, todo tipo no estresse, ele vai ter comportamentos prejudiciais, né? Luísa, mas eu aprendi que estresse pode ser muito bom. Claro, na vida e na sabedoria do Enneagrama, né? Todo mundo que estuda o Enneagrama com uma certa seriedade já deparou com essa informação. Que aquele conceito de estresse que a gente aprendeu, que foi muito difundido, o contrário à flecha seria o nosso desenvolvimento, a favor da flecha seria o nosso estresse. A gente já sabe que isso foi um erro, né, autodeclarado por quem difundiu, um erro de interpretação, um erro histórico, e meus alunos já sabem que eu chamo de petit gâteau, que é erro bom, é um erro que a gente vai aproveitar, é um erro que pode fazer sentido, pode ter sido um erro, inclusive autodeclarado, mas as interpretações dos símbolos, eles nos levam, né, Gurdjieff dizia que o símbolo do Enneagrama, ele tem tantas interpretações e aplicações e coisas que você pode extrair dali, tal qual o ser humano é complexo. Então não vamos brigar por conta disso, tá? Se foi erro, se não foi erro, né? Se tá ensinando errado, se não tá, não vamos brigar por conta disso. Vamos aproveitar unicamente para que a gente aumente o nosso nível de conhecimento sobre nós e os outros e que a gente possa mudar. Então, se você é um estudante, se você é um profissional de Enneagrama e sua vida não está se transformando ano após ano, mês após ano, de maneira significativa, tem que levantar a mão, tem que pisar no freio e se perguntar por quê. Porque, de fato, essa sabedoria, ela te dá 1 milhão de ferramentas e 1 milhão de possibilidades de transformação de vida. E uma delas é o estresse, e é isso que eu vou falar hoje, especificamente sobre o estresse do tipo 3. Lembrando, aulas completas sobre por que acontece, como é que sai, como é que a pessoa fica, na Escola 963. E hoje eu te dou 3 dicas para você manejar esse estresse, sendo você um tipo 3, tá bem? A gente está seguindo Susana Stabile, tá? Esse livro aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, né, para vocês saberem. E ela começa aqui com algumas dicas, tá? Lá na escola eu vou dar aula completa sobre isso, com todas as dicas. Aqui, de fato, não dá, né, pra falar, é muito assunto. Mas eu separei 3 dicas que são bem matadoras, assim, e começando por... Ela fala o seguinte: cultive um desejo. É interessante como ela fala isso, né? Cultive um desejo de conhecer os seus sentimentos, né? Os seus sentimentos pessoais. De conhecer, de senti-los, de entrar em contato, né, com os seus sentimentos. E para de postergar, né, para de colocar embaixo do tapete, de deixar para depois. Então, o tipo 3, chamado também por alguns autores de atividade, né, quando um sentimento que ele considera ruim, que vai atrapalhar a grande motivação dele, que é ter resultado, que é performar, então quando vem algum sentimento desse, pode ser que o tipo 3, ele vai fazer alguma coisa, entende? Vai produzir, vai buscar uma maneira de ser
produtivo, enfim, ele sempre tem, né? É difícil um tipo 3 que não tenha desde muito novo uma lista de coisas para realizar, para fazer, para alcançar, coisas enormes, coisas do dia a dia, o que ele quer terminar até meio-dia, o que ele quer terminar até ele fazer, sei lá, 30 anos, entende? Então, ele vai estar focado, muito focado nessas coisas. Por isso que ele leva algumas pancadas da vida e bambeia, né? Tipo bambu, mas volta, porque ele tem um olhar muito macro. Lembra que muito tipo 5, né? Nesse sentido de olhar muito para onde ele quer chegar, entende? Então, a primeira dica da autora, que eu achei fantástico, foi o seguinte: cultive esse desejo de entender quais são os seus verdadeiros sentimentos, né? Os seus sentimentos pessoais. Não coloque para debaixo do tapete, não deixe para depois. Quando o sentimento vem, é claro que existem fases de vida, né? Então você tá naquela loucura ali dos 20, 30 anos, que são fases de construção. Imagina um tipo que é focado para resultado, que é focado para sair da onde ele está, né? Tem um desejo, uma insatisfação muito grande do presente, um foco muito grande no futuro. É até loucura falar para ele que ele tem que ficar fazendo, né, retiros toda semana e ficar meditando, sei lá, 1 hora por dia. Não vai rolar, tá? Não vai rolar. Mas lembre-se, se você tá aqui vendo esse vídeo é porque de alguma forma, ou alguém te mandou, né? Ou de alguma forma você tá buscando fazer coisas diferentes na sua vida. E o tipo 3, ele ganha muito, né? Ou ele não entra no seu pior, no seu movimento de estresse, quando ele coloca essas pinceladas na vida dele, que é de, opa, agora eu tô com raiva, né? Opa, agora eu tô triste, né? Agora eu tô com inveja. Quantos e quantos tipos 3 aqui no atendimento individual, que eu tenho a possibilidade de ir mais fundo, de ir com menos máscara, né? Com mais vagar. Quantos e quantos falam da dificuldade que eles têm com o sentimento de inveja, né? Com aquela emoção que dá e que muitas vezes ele transforma para o positivo, para transformar em resultado, mas que se isso não for muito bem olhado e se não for muito bem cuidado e tratado, isso pode levar para a ruína, né? Nada pior do que a gente ser sequestrado por emoções que são negativas. E a emoção, né, da inveja, ela é uma emoção que pode, de fato, deixar a gente rancoroso, deixar a gente maligno, né? Como muitas vezes a gente vê tipos 3 que olham o resultado acima de qualquer coisa. E você que é um estudante de Enneagrama não pode cair nessa, tá? Então dá uma olhada para isso, dá uma olhada para essa questão. Eu falei ali do movimento de estresse, não sei se eu conceituei para vocês, mas eu tenho a impressão que não, mas bem rapidamente, o desenvolvimento seria para o tipo 6, então lembra, o tipo 3 tá ali no centro dos emocionais e ele teria um grande desenvolvimento se ele olhasse para as melhores características do ponto 6, porque contrário à flecha ele encontra com o ponto 6, de uma maneira bem generalista e bem rápida, se eu pudesse falar, seria esse carreira solo, né, esse solitário, esse que busca o destaque a qualquer preço, olhando para as características que o 6 tem de liderança nos bastidores, né, de deixar o palco para o outro, de cuidar do outro. O 3 faz muito isso também, tá, gente? O 3 tem muita facilidade em reunir, em liderar, mas querendo ou não, o palco é pra ele, né? Se for um 3 social, nem se fala, mas assim, querendo ou não, os louros têm que vir muito pra ele, dependendo do nível de saudabilidade desse 3. E o 6, ele é um animal de matilha, como diz uma aluna minha 6, né? Então, ele é uma pessoa que vive melhor em grupo. Então, quando o 3 pega as melhores características, né, do seu próprio ponto com essas características do 6, ele ganha muito, tá bem? E o estresse, que é o nosso motivo do vídeo de hoje, seria para as piores características do ponto 9, já que o a favor da flecha do 3 seria para o 9. É muito interessante, né? Eu costumo brincar aqui, eu acho que é Richard Rohr que diz isso, se não me falha a memória, tá? Que o 9, ele não é nem melhor, nem pior, né? Ele é diferente, né? Ele é maior, ele é diferente. Então, o caminho de estresse, digamos assim, do tipo 3 para o 9, mesmo se for um caminho, mesmo se o 3 estiver entrando nesse movimento de estresse de uma forma não consciente, mesmo assim ele ganha muito, sabe? Então, mesmo assim, um 3 no estresse, ele pode ser mais bem desenvolvido ou maduro do que um 3 no seu pior. Se eu pudesse resumir, seria isso. Porque as qualidades do 9, ela leva o 3 para um olhar para a vida de pausa, de contemplação, de empatia, né, de amor, de contato, já que o 3 é um emocional, né, que reprime o próprio centro. Então ele entra em contato com esse físico para ver quais são as reais necessidades, para olhar os reais traumas. É muito comum, eu receber gente aqui, né, 3 nos meus atendimentos individuais, com dificuldade enorme de listar quais foram os grandes traumas que tiveram dos pais.
tá? E a gente não vai ficar aqui culpando o pai, também não precisamos ficar aqui escavando, né, e procurando, né, com muita profundidade todos os nossos traumas, mas não olhar para isso de forma alguma significa que de fato você nunca parou para pensar o que te fez sentir o que você sente, ter medo das coisas que você tem medo, ter aversão das coisas que você tem aversão, ter paixão para as coisas que você tem paixão, entende? Então o 3, ele confundiu admiração com amor. E a pessoa que vive essa vida de entender que só vai ser amado se tiver aplauso é uma pessoa que vai sofrer um deserto emocional quando o mínimo de consciência chegar. Porque nesse mundo aqui, eu lembro, eu fui consultora de empresa durante muitos anos, né? E eu lembro de um cliente da consultoria que a gente teve que ajustar, né, o resultado da empresa dele, porque ele tinha uma retirada muito alta e isso estava prejudicando. E ele questionou os consultores. Ele falou assim: olha, desculpa, mas eu tenho 2 filhos, como é que você vive com menos de 90 mil por mês? Entende? Então, e a gente ficou pensando, não, tem gente que 90 mil por mês é muito pouco, sabe? É muito pouco. Então, não importa o quanto você tenha nessa terra, o que você tiver de dinheiro, você vai conseguir gastar, você vai querer ter mais. Tem alguém que vai ter mais do que você, salva aí umas 5 pessoas no mundo, né? Mas sempre alguém vai ter mais do que você, sempre vai ter alguma coisa que você não tem ainda. Ou seja, é uma escravidão de algo que não completa. Não completa. Né? Então, quantos tipos 3 olham, né? Lá pelos seus 40 anos, talvez, olham para tudo o seu patrimônio, tudo que construiu e sentem um vazio enorme. Por quê? Porque é aquele vazio da pessoa que meio que, olhando de fora, ela já tem muitas coisas, né? Muitos símbolos de sucesso. Nem todo tipo 3 é ligado unicamente com coisas materiais, tá? A gente sabe disso. Vai depender da cultura, vai depender do subtipo, vai depender de uma série de coisas. Mas, enfim, ele vai perseguir o que ele quer e, de fato, ele vai conquistar, tá? E aí, quando ele conquista, uma aridez, um deserto pode paralisar, sabe? Pode paralisar, né? Pode deixar ele num desespero, assim, numa falta de ilusão muito grande. Quando ele percebe que de fato, sim, eu consegui isso, né? Isso não significa muita coisa. Depois que a gente consegue, a gente percebe que não significa muita coisa. Mas peraí, eu não tenho um relacionamento profundo, eu não tenho o amor, né? De pessoas que são importantes pra mim. Talvez eu tenha um respeito, admiração, mas o amor verdadeiro, né? Quem eu posso ligar às 2 horas da manhã pra, né, contar o que está me afogando aqui de sentimentos, né? Será que eu tenho mais relações profissionais do que amizade mesmo, né? E será que eu vi meus filhos crescerem? Então tem uma série de coisas que eles vão se questionando e que são as coisas que não tem preço, né? Mas tem valor e que são as coisas que no leito de morte, são as coisas que no decorrer do que a vida vai passando, que a gente sabe que tem peso mesmo, sabe? Então a primeira dica dela é: cultive isso, sinta desejo, né? A gente é muito modelado, a gente acha que não, mas a gente é muito modelado, né? Tem gente que tem um cachorrinho e chama ele de filho, e tem gente que pega o cachorrinho, né, corta e come. Então a gente é muito modelado pelas a visão de mundo que a gente teve na infância, pelo ambiente que a gente foi criado, pelo país que a gente nasceu. Isso faz a gente lembrar que a gente pode mudar. Né? Existe uma possibilidade de mudança muito grande. Então, para o 3, para o seu caminho de desenvolvimento, é preciso então que ele fique alerta a isso, né? Olhar o quanto ele pode encarar honestamente, sem medo, com calma, com cautela, os sentimentos que aparecem, tá? Ajuda muito, né? Vocês sabem que eu sou casada com o tipo 5, e aí uma vez meu marido pegou um livro aqui do meu filho tem 7 anos, e eu comprei um desses livros que explica as emoções, que é incrível, né? Tem, sei lá, 80 emoções diferentes. E aí eu lembro do meu marido, um 5, né, que inclusive tem muitas coisas parecidas com um 3, e que ele olhava para aquelas emoções e falava assim: nossa, mas tem emoção, né? Daquele jeito do tipo 5, né? Nossa, existem muitas emoções, não é mesmo? Então, sabe? Compre esses livros aí, né? Emocionário, tem um monte de livro desses para criança. Compre e dá uma olhada e vai se percebendo, né? Quando você está sentindo coisas que antes você colocava só em uma sacola, né? Tô com preguiça, preciso produzir mais, né? Não é preguiça, você tá triste, né? Não foge disso, sabe? Não foge, você tá com inveja, não foge disso, né? Aliás, a inveja, quando a gente transforma ela para entender o que é que de fato eu verdadeiramente quero, né? Que eu tô invejando o outro e eu desejo a sorte pro outro, desejo o melhor pro outro. Se essa inveja for muito bem filtrada, ela pode ser um norteador do que verdadeiramente a gente quer fazer na nossa vida. E se verdadeiramente você está invejando um cara porque ele tem um carro, né, sei lá, de 80 mil, de 200 mil, ou um helicóptero, o que seja, cabe você pensar: poxa, será que é isso que de fato vai te preencher? A gente já sabe que não. Então, vale a pena dar uma olhada para essa questão.
não dá para passar a vida fugindo dos sentimentos, né? Porque uma hora eles vão aparecer e geralmente eu, como atendo bastante 3, né? E geralmente eles vêm com uma idade um pouco mais avançada, eu já conto aqui para você o final da novela, né? Geralmente ele vem com muito desespero, com muita desilusão, com muita falta de sentido, tá? É um dos casos, são, né, um dos tipos que quando eu atendo eu me preparo muito porque eu sei que vai precisar de um apoio muito grande, porque geralmente tem todos ou vários símbolos de status, né? Seja eles quais forem, mas tem um vazio, uma tristeza muito grande, tá bem? Então, segunda dica que a autora dá: construa na sua agenda, na sua semana, oportunidades para que você tenha contato com esses sentimentos, né? Cuidado, porque nos últimos anos, talvez o 2 ou 3, são tipos que estão se aproximando cada vez mais, ou de Enneagrama, ou de qualquer ferramenta, sabedoria, de autoconhecimento, porque, enfim, o 2 por outros motivos, mas o 3 porque também meio que tá na voga, né? Meio que tá em voga, né? Os grandes empresários, as grandes personalidades falam, né, da relação com Deus, da relação com o autoconhecimento. Então tem grandes pessoas que falam sobre isso. Então cuidado ao tipo 3 para isso não virar um produto também, né? Para ele não ficar usando em qualquer conversa, né, que ele tem um psicólogo, que ele tem um psiquiatra, que ele participa de um grupo de respiração transcendental. Cuidado para que isso não vire mais algo que você faça porque você está se sentindo tão pequenininho que você precisa se sentir melhor, que você precisa ser visto, né? Eu lembro de um tipo 3 que foi fazer um trabalho de ação social com uma amiga, né? Era uma colega de trabalho, uma tipo 8. E aí eles foram fazer uma ação social e ela já tinha falado com ele, ó, não pega o seu telefone, não pode, né? E aí ele falando que passou o dia, né, tentado, né? Ele falou, nossa, aqui dava vários cliques legais, eu podia compartilhar um monte de coisa legal, né? Eu podia elevar muito aqui, né, a minha imagem, né? Então, e ele ficou tentado e ao mesmo tempo ele foi se perguntando, poxa, mas então o que eu quero fazer? Que eu quero fazer mesmo, né? Que eu não tô fazendo para postar, que eu não tô fazendo para receber aplauso. Então, organize, a segunda dica dela é organize tempo na sua agenda, organize tempo, né, na sua rotina do dia, da vida, da semana, para que você tenha esses momentos, né? Que momentos, Luísa? De pausa, né? De contemplação. É claro que se você tiver uma religião, a minha orientação para você é siga os ritos da sua religião. Com certeza eles têm um monte. Com certeza a sua religião tem um monte de rito, tem um monte de hábitos, né, de coisas que eles vão sugerindo para que você faça. E faça isso de maneira consistente. Pode ser que para qualquer tipo, não só para o 3, que no começo isso possa parecer meio mecânico, que não faça sentido, que você está se sentindo até meio envergonhado, né? Aliás, vergonha é uma tônica muito forte do 3. Você está se sentindo ali um personagem, né? Outro dia eu estava escutando um tipo 3 falando de uma outra pessoa. Ele falou, não, aquela pessoa me incomoda, porque ele parece um personagem, né? Eu fiquei pensando, opa, o que está incomodando, né? A pessoa ou ele mesmo? Então, muitas vezes nesse começo de introdução de ritos, né? De aproximação a algo maior, se você tiver uma religião, eu tendo a achar que vai ser um pouco menos complexo, porque de fato, seguindo todos os ritos, né, ou todos que fazem sentido para você, você já tem um caminho ali, mais ou menos, que pessoas já pensaram, né? Se você for protestante, já pensaram por pelo menos 400, 500 anos. Se você for católico, já pensaram, sei lá, por 2000 anos. Se você for do judaísmo, já pensaram por 5000 anos, né? E aí vai. Então, pessoas mais inteligentes, né, que tiveram mais tempo, inclusive, do que a gente, já pensaram em coisas para você fazer, para ter durante o seu dia, durante a sua semana, uma pausa, né? Uma pausa que tem a ver com contemplação, que tem a ver com o distanciamento nosso desse zoológico, né? De ser um bicho, de ser uma planta, para ser um ser humano, né? Que o ser humano, ele tem uma integração, qualquer pessoa que leia um pouco, que seja um pouco honesto, que tenha um pouco de discernimento, vai perceber que nós somos muito diferentes de qualquer coisa que seja, né, bicho, planta e assim por diante. Isso faz com que a gente precisa lembrar com constância que a gente precisa se alimentar de outras coisas que não seja, né, comida, bebida e bens materiais. Tem que ter uma alimentação de outras coisas, porque o tanto de gente que a gente conhece que tem muito além do que precisaria ter, do que mereceria, do que precisaria, muito além do básico, e que é completamente vazia e é completamente perdida, infeliz, né? Eu assisti, tá lá nos meus destaques do Insta, lá tem vários destaques para você que quiser dar uma olhada, mas um dos destaques é livros, filmes, séries, alguma coisa desse tipo.
E eu assisti aquele filme do Wim Wenders, tá? Não sei se eu tô falando certinho, mas é Dias Perfeitos. Então ele é um grande cineasta e ele foi chamado, eu posso estar falando errado, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Ele foi chamado pelo governo de Tóquio para fazer um documentário sobre os banheiros do Japão. E aí, imagina, ele é um grande cineasta, aí ele falou, não, peraí, isso daqui dá muito mais que um documentário. E aí, para resumir, né, fazer de uma história longa uma história curta, ele fez um filme que chama Dias Perfeitos, vale a pena assistir, e esse filme mostra um moço, né, um senhor, sei lá, 50, 55 anos, e que aparentemente, né, o filme dá a entender que ele teve uma vida bem próspera, né, aparentemente de uma família próspera, e hoje ele é lavador, limpador de banheiro público. E mostra a felicidade, a leveza, o entendimento que ele tem da vida naquele trabalho, vivendo aquela vida, e que me parece que ele não tinha isso antes, sabe? Então é muito importante para o tipo 3 entender que tudo bem, ele querer o que ele quer, tudo bem. A gente precisa de gente ambiciosa, né? Que é diferente de ganancioso, de pessoas que pensam fora da caixa, de pessoas que têm um gás. O 3 saudável, ele tem gás. Ele leva as pessoas com ele vai olhando os talentos ao redor, ele eleva as pessoas. Eu não vou ficar aqui falando coisas positivas do 3, tem vídeo já falando sobre isso. Mas assim, não tem como falar que a gente não precisa dessas pessoas ao nosso redor. O que a gente... o que você, né, que é um tipo 3 e está estudando Enneagrama, precisa entender é fazer essa integração do ser muito bom para o seu ambiente, de mudar o ambiente, e também ser muito bom para você, e não esquecer que a gente tem uma passagem aqui, se tudo der certo, de uns 80 anos, que você tem que responder algumas perguntas, né? Passou dos 50, você já tem que responder pergunta, o que eu tô fazendo aqui, né? Perguntas além do, né, pô, eu quero uma casa, eu quero um filho, eu quero uma faculdade, é muito além disso, entende? Então é muito desafiador, né? Uma vez um aluno meu me perguntou, ele é um 8, inclusive, que tem coisas muito similares ao 3. Mas ele me perguntou, Luísa, o que eu faço primeiro? Eu vivo ou eu fico, né, filosofando, ou eu fico pensando, né, o sentido da vida? Eu falei assim, não tem jeito, é consertar o avião no ar. Né? A gente vai consertando o avião no ar. O que não dá é só para filosofar o tempo todo, né? Muitas pessoas fazem isso, caem para esse caminho de só entrar não faz sentido mesmo, né? Alguns tipos têm mais propensão para isso, tá? De entrar nesse caminho do não faz sentido mesmo, então não vou me esforçar na vida, mas alguns tipos, o 3 é um deles, faz o caminho oposto, no sentido assim, a vida é aqui, agora, eu tenho que ter para ser, então eu tenho que fazer, né, e não ser, e aí ele esquece esse outro lado, que é um lado que é o nosso lado humano, entende? Então, esse equilíbrio. E aí, a segunda dica da autora tem a ver com isso. Construa tempo livre. Pare, né? Agora, você vai parar para quê? Entende? O porquê que você vai parar? De novo, se tiver religião, dá uma olhada nos ritos, né? Nas rotinas que a sua religião pede. Se você não tiver, use esse tempo livre para fazer essa conexão, né? Seja através de uma meditação, às vezes a gente está muito agitado hoje em dia, né? Mas então uma meditação em movimento, existem vários livros de Enneagrama, inclusive citar um desse, do John Lukovich, que é tema das minhas próximas aulas na escola. Printa aí, gente. Que ele tem um capítulo só sobre respiração para cada tipo, tá? Se alguém souber se tem em português, me avisa também, tá? Que eu não achei. E aí, enfim, use e abuse da sua capacidade, né? Se você não tiver a religião, então use e abuse da sua capacidade de pensar o que você pode fazer em relação a esses ritos, né? Porque ela dá a dica aqui, acha tempo livre na sua agenda, mas a minha preocupação é o seguinte, você vai fazer o que com esse tempo livre? Você vai para uma yoga, comprar um tapetinho especial, postar no Facebook, entende? Então, cuidado com as armadilhas da sua mente, tá? A mente mente mesmo, de verdade. Então, cuidado com essas armadilhas. A gente não tem muito tempo a perder, você que é 3 sabe do que eu tô falando, né? Então, faça um caminho que meio que, aqui é um conselho de uma tipo 6 falando, né? Mas faça um caminho que meio que a gente já sabe que vai dar certo, sabe? A gente já sabe que vai dar certo. Então, cuidado com esse tempo livre, como você vai preenchê-lo, para que você não seja só essa máquina de fazer, e sim uma máquina de ser. Não dá para dar receitinha de bolo aqui, mas, bom, enfim, você que é meu aluno, você que é meu mentorado, sabe que no individual eu te ajudo a implantar essa rotina na sua vida para você ir um pouco mais rápido, tá? Você vai conseguir fazer o que você precisa fazer se você decidir, né? Se você decidir dar esse salto de evolução. O que acontece é que às vezes o mentor, né, ele te dá um caminho para você ir um pouco mais rápido, tá? Falando nisso, já que eu falei agora da mentoria e da escola, né, já tinha falado antes, aproveito que eu sempre esqueço, né, eu sempre falo no final.
Aproveita, gente, se inscreve no canal. Tem um monte de gente que assiste os vídeos que não é inscrito. Então se inscreve no canal, curte, comenta pra mim, né? Comenta aqui pra mim as suas experiências, porque a gente tem vários comentários aqui no canal, na escola, então nem se fala, que recheia, que deixa a nossa comunidade mais ciente, né? Eu acho que isso é muito interessante. E compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer a sabedoria do Enneagrama para transformar a vida. Principalmente com a pessoa que, se ela se transformar, a sua vida vai ficar melhor. É bom isso, né? A gente conhece o Enneagrama, quer que todo mundo que a gente ama conheça também, mas às vezes a gente faz isso de uma forma muito afobada, né? Então, o Oscar Chaz, que é um grande professor de Enneagrama, ele falava o seguinte: conheça o Enneagrama, fale sobre ele só 5 anos depois. Não é o que a gente faz, né? A gente conhece, já vai pra mesa de bar, já tipifica todo mundo e a gente vira o Enéa chato, porque, como diz um aluno meu, parece uma seita, parece o pessoal da Herbalife, sabe? Então, mas de fato, bom, compartilha porque você sabe que sua vida vai mudar. Vamos para a terceira e última dica, e quem for da escola, continua comigo esse assunto lá na Escola 963, tá bom? Ok, a terceira dica dela é o seguinte: tente lembrar, né? Tente entender, na verdade, que você não é o seu trabalho. Tá? Então, não coloque todas as fichas no seu trabalho. Não coloque, porque a longo prazo isso vai cobrar um preço alto, tá? Então, lembre que as pessoas gostam de você, as pessoas querem saber de você, né? Marque lá um encontro, um almoço com pessoas que não tem a ver com o seu trabalho. E se desafie a falar de coisas que não tem a ver com coisas que você esteja fazendo, com coisas que você esteja planejando, com coisas que tem a ver com performance, com resultado e assim por diante, tá? Ouse ser você, ouse falar de você, ouse falar dos seus sentimentos. Você não vai fazer isso com todo mundo, né? Você é uma pessoa esperta, não vai fazer isso com todo mundo, mas algumas pessoas da sua vida você pode começar a fazer, tá? E elas vão estranhar. Tem vários tipos 3, né, que fazem esse trabalho e que voltam, né, aceitam esse desafio e que voltam. Luiz, eu liguei pra fulano e ele falou: não, mas o que você quer? O que você tá fazendo? Você tá vendendo o que agora, né? Então, ele foi percebendo, né? Vários tipos 3 foram percebendo que eles entravam em contato com as outras pessoas da vida, que passaram na vida apenas para falar de negócios, apenas porque poderia ser um network importante, apenas porque poderia ser uma parceria de trabalho. E você que está no caminho do desenvolvimento, você tem a responsabilidade de ter uma vida diferente, hábitos diferentes e resultados diferentes. Então, a sugestão dela tem muito a ver com isso, sabe? Entenda que você não é só o seu trabalho, né? Quando você recebe um elogio, não é um elogio sobre o seu trabalho apenas, é um elogio também para você, né? Lembra de, no meio da confusão da vida, cultivar o que tem de humano em você. Porque isso lá pela volta dos 50 anos, eu tenho percebido que alguns tipos 3 hoje em dia estão atentos a isso até mais cedo, mas isso, você não vai entrar nessa tendência natural do 3, que é chegar, como diz Sandra Maitre, como um ovo de Páscoa, né? Bem bonito, bem vistoso por fora e muitas vezes oco por dentro. Então escolha, né, hoje o caminho que você quer seguir para ter os resultados que você vai colher lá na frente, tá? E aí pode dar medo, né? Será que eu fazendo tudo isso não vou ficar meio relaxado? O 3 tem muita coisa parecida com o 1, e é um medo que o tipo 1 tem também, né? Será que no meu desenvolvimento eu não vou errar muito, eu não vou ficar muito, né, irresponsável, tudo? E assim, a tendência da sua personalidade é ter objetivo, é ter meta, é ter mais resultado do que todas as pessoas. Então, mesmo você fazendo, sei lá, menos, 50% menos do que você tende a fazer, você ainda vai ter resultado. Fica tranquilo. O que você vai fazer aqui vai ser calibrar esse resultado com propósito real. Não é o propósito que é bonito, né? Não é trabalhar com energia renovável porque isso é bonito, mas é abrir tempo. Só dei um exemplo, tá, gente? Mas é porque tem um monte de tipo 3 que trabalha com isso, por exemplo. Mas assim, é abrir espaço na agenda para descobrir o que você quer e não o que você é aplaudido por. É mais ou menos isso, tá? Se você gostou do vídeo, então, fica aqui no canal, porque a gente continua a falar sobre dicas, né, de manejo de estresse, aplicando essas questões na sua vida. Você vai perceber, você sendo tipo 3, que você vai se encontrar muito menos em movimentos de estresse, no caso do 3, naquela paralisação negativa que o 9 tem, naquela apatia, naquela falta de sentido para a vida, aquela falta de vontade mesmo de levantar da cama e assim por diante. Você que é terapeuta, entenda que saber o movimento de estresse do seu paciente, né, do seu cliente, pode fazer absoluta diferença, né, para que ele também tenha as ferramentas de não entrar ou sair. Ou seja, é um tema que faz muito sentido e que é muito importante, que eu vejo muito resultado aqui nos atendimentos individuais, tá? Você que é da escola, a gente continua com mais profundidade esse tema na escola, e eu te espero lá no nosso módulo de estresse. Beijos e até o próximo vídeo.